Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos, que a graça, a unção, o favor do Senhor seja derramado sobre a vida de cada um de vocês. Você tem um dia muito abençoado, um dia especial, que as bênçãos do Senhor repousem e descansem sobre a sua cabeça, tá bom? Compartilha, deixa seu like e compartilha o vídeo abençoando a vida de outras pessoas também. Lucas 4, 25 diz assim, ó. Jesus disse isso, né? Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Sabe o que Jesus estava mostrando? Que pessoas de uma outra nação, de uma outra fé, pessoas que não se intitulavam como aqueles que criam no Deus de Israel, mas pela sua fé, pela sua crença, essas pessoas foram abençoadas, enquanto muitos que estavam ali, que se julgavam religiosos, piedosos, espirituais, não criam, não acreditavam. Jesus estava falando com os religiosos, e eles estavam dizendo assim como no tempo de Elias e no tempo de Eliseu, tinha muitas viúvas. Quantas viúvas morreram de fome? Mas aquela de Sarepta não, aquela foi abençoada. Quantos leprosos morreram em Israel naquela época? Mas o Naamã, o sírio, aquele de uma outra nação, aquele foi purificado. E por que muitos não foram abençoados na época e não creram? Porque estavam cometendo o mesmo erro que aqueles religiosos que Jesus estava falando, estava cometendo novamente. Estavam mais preocupados se Jesus era o filho de José, se Jesus era de Nazaré, né? De onde, quem é a família dele, do que em viver os milagres que todos já estavam vivendo. Então olha que coisa incrível, né? Muitas pessoas podem se intitular religiosos, podem se intitular pessoas de fé, e às vezes outros que não são tão religiosos, que nunca tiveram uma vida religiosa, que não se intitulam como piedosos, acreditam muito mais, creem muito mais do que muitos que se intitulam religiosos. Olha que incrível. Quantas viúvas morreram? Mas aquela não. Porque quando Elias chegou até ela, ela estava numa situação miserável. E ele deu a oportunidade dela usar a fé, e ela usou a fé, e Deus multiplicou na vida dela até acabar aquele tempo de escassez, aquele tempo de crise. Naamã, que era da Síria, ele foi curado de uma lepra, tinha tudo para viver uma grande vida, mas era leproso. E aquele homem foi curado porque se submeteu à direção que o homem de Deus estava dando. Hoje, muitas pessoas dizem ser pessoas de fé, mas não se submetem às direções, às orientações que vêm através da palavra, através de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e por isso a vida não muda. Olha que coisa, Jesus está mostrando quantas pessoas tinham sofrendo, mas não foram todos que foram abençoados. A mesma coisa hoje, talvez quantas pessoas estão sofrendo hoje, mas por uma questão de fé ou falta dela, preconceito, religiosidade, tem deixado de viver coisas incríveis, porque estabeleceu um conceito na sua cabeça, tem um preconceito na sua cabeça,
Eu não sou dessa religião, eu não sou dessa fé. Eu não acredito. Quem é ele para falar? E está deixando de viver coisas estrondosas. Fizeram isso com Jesus. Sabia disso? Deixaram de viver, ser abençoados, de ter o seu destino curado, abençoado, um futuro lindo, por questão de religiosidade, preconceito. Deixa isso entrar no seu coração. Porque Deus, Ele fala conosco. Ele nos dá a oportunidade de vivermos experiências estrondosas com Ele. E de repente, a gente por já uma mentalidade formada dentro de uma religiosidade. Quem rejeitou Jesus aqui? Foram os religiosos. Justamente os que se consideravam mais religiosos e mais piedosos foram aqueles que rejeitaram Jesus e deixaram de viver experiências incríveis através da fé e dos milagres que o Senhor operou. Pense nisso, abre o seu coração, porque talvez a oportunidade está batendo a tua porta e você, por um preconceito, não abre o coração. E tem rejeitado o que seria a transformação, a mudança da sua vida. Pense nisso e ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, fala com cada pessoa que ora comigo nesse momento. Toca o coração de cada uma delas. Quando o Senhor disse quantas viúvas tinha no tempo de Elias, quantos leprosos tinha no tempo de Eliseu, mas só uma viúva e um leproso foi purificado. O Senhor não enviou o profeta a todos. E ali é por uma questão de fé, coração. Quantas pessoas estão sofrendo hoje? Quantas pessoas que o Senhor deseja mudar a sua história, a sua vida, mas o Senhor não tem podido por uma questão de fé, mentalidade, preconceito, religiosidade. Fala profundamente aos corações, liberta e que muitos abram o seu espírito, seu coração, para que a tua palavra entre e que o Senhor possa mudar, curar o destino de muitos que estão com o destino enfermo, com a vida totalmente destruída. Eu oro por cada um, peço a tua bênção, quero dar a minha bênção e desde já lhe agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Eu creio, recebo e tomo posse. Que Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima.